Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, ao espaço que Aratu dedica para a gente debater os temas relevantes da Bahia e de Salvador. E tem muita coisa importante para a gente falar sobre Salvador, sobre a nossa capital, principalmente assuntos que passam pela Câmara Municipal. Eu estou aqui com um vereador, professor Hamilton Assis, vereador pelo PSOL. Seja bem-vindo aqui ao Linha de Frente, professor, uma satisfação conversar com você. Obrigado, o prazer é sempre todo nosso, né? Porque é sempre uma oportunidade a gente poder conversar com a sociedade de Salvador e agradeço a você pelo convite. Professor, muita gente pergunta assim, Pablo, a respeito do que aconteceu na semana passada na Câmara Municipal. Qual a sua opinião? A minha opinião é de que houve excesso. Não sei se houve excesso de todas as partes, mas houve excesso principalmente com agressões físicas às pessoas envolvidas. E qual a sua avaliação, professor Hamilton? Olha, nós sempre achamos que a ideia da agressão é sempre algo indesejável, é sempre algo que precisa ser condenado na medida em que o diálogo tem que tomar o espaço, né, da mediação dos conflitos. Mas eu acho que não foi esse o caminho escolhido pela Prefeitura quando ela retira o projeto de pauta da negociação, né, e, ao mesmo tempo, junta dois projetos, que é dos professores e dos servidores públicos de todas as carreiras, no mesmo pacote e manda para a Câmara. Quando ele faz isso, eu acho que ele colocou a Câmara, né, numa situação muito difícil. Como diria minha mãe, se estivesse viva, ela diria que botou a batata quente na mão da Câmara, certo? Mas felizmente não aconteceu o pior, né? Porque todo o cenário, pelo menos do que foi me descrito, porque eu não estava presente no momento que aconteceu o episódio, poderia ter sido muito pior. Por que, professor Hamilton, a gente está conversando com o vereador Hamilton Assis, do PSOL, por que estão colocando em sua conta, inclusive querendo fazer representação, ameaçando a comissão de ética a atuar em torno do seu mandato, já que o senhor acabou de dizer que nem estava presente? Pois é, eu estou tentando entender até agora, né? Porque nesse dia, como era uma sessão extraordinária e coincidiu com a defesa do meu mestrado na Faculdade de Educação da Bahia, do qual eu estava desde a madrugada, do dia anterior à madrugada, me preparando para isso. Inclusive, você sabe, a gente fica ansioso, quase que não dorme e tal. Eu já tinha definido que não ia para a sessão e que ia priorizar, né, a defesa do meu mestrado e tal, né, porque é um ciclo que você conclui, que é muito importante, né, para a minha carreira profissional também, né, e uma realização também pessoal. Então, nesse dia, eu estava lá na Universidade Federal da Bahia e quando terminou tudo, às 17 horas aproximadamente, porque começou às 14 horas aproximadamente todo o processo do ritual da defesa, né, fui informado, que ninguém me contou, porque senão eu me desespero, ficar sem saber o que eu ia fazer, né, podia comprometer, inclusive, a minha apresentação, né, aí depois que eu fiquei sabendo, foi que eu me dirigi para a Câmara, né, para ver o que a gente podia fazer, de que forma a gente podia colaborar, e quando eu cheguei lá, estava acontecendo a sessão extraordinária, que foi transferido para uma sala das comissões no fundo do plenário, e a maioria dos vereadores decidiram manter a sessão, e foi onde foi votado todos os projetos que ocorreram lá, com o nosso voto em contrário, evidentemente. Eu vou fazer o papel de advogado do diabo, porque eu quero, inclusive, provocar as respostas do vereador Hamilton Assis. No caso do reajuste salarial, a reivindicação dos servidores da educação era a equiparação com o piso nacional, que daria 58, talvez, por cento de reajuste. A proposta da prefeitura ficou ali numa margem entre 6% e 9%. Pelo que vocês acompanham do orçamento da prefeitura, daria para a prefeitura elevar tanto essa remuneração em 58% até? Olha, esse é um grande debate porque a prefeitura, nesses últimos 13 anos, ela retirou dinheiro dos trabalhadores, ou seja, esse piso era para estar sendo pago desde 2013. E aí o que ocorreu? A prefeitura vem pagando a menos e acumulou uma dívida de 58%. Vamos fazer um cálculo simples, você trabalhador que está em casa, que em 2013 ganhava R$1.000, por exemplo. Então, se você tivesse acumulado uma perda de 58%, sabe quanto é que você estaria ganhando hoje, Pablo? Cerca de R$420. Perdendo muito dinheiro. Perdendo muito dinheiro. R$580 pelo menos você estaria perdendo, né, nesse intervalo. E aí, qual é a categoria
de bom grado que perdeu mais de 50% daquilo que ele acumulou que ele deveria ter recebido nos últimos 5 anos, ficaria satisfeito com um aumento de 6% quando lhe é devido 58%. Você me entendeu? Agora, qual é o tamanho do problema? Então, de fato, a categoria está insatisfeita porque o piso é lei, está regulamentado e, além de tudo, ainda diz que se a prefeitura apresentar as contas e ela não tiver dinheiro para pagar essas contas, que ela pode recorrer ao governo federal e o governo federal pode complementar essas verbas. Mas para isso a prefeitura tem que pagar, tem que apresentar as contas, né, de forma transparente e dizer por que ela não pode pagar esse piso. Por outro lado, não havia essa intransigência dos professores de ter que pagar tudo de uma vez. Existia um sentimento de que se a prefeitura firmasse um compromisso de desembolso, né, do valor devido, de que os professores aceitariam isso, poderiam aceitar isso. Certo? Então, diga assim, eu dou X agora e vou dividir X de tantas vezes num prazo de X ano, por exemplo, um ano e meio, sei lá, eu estou especulando aqui. Ou seja, isso não afetaria diretamente o orçamento da prefeitura e, consequentemente, a prefeitura ganharia tempo. Por quê? Porque, inclusive, parte desse aumento precisa ser incluso na lei orçamentária, né, do ano seguinte, para que você possa ter condições de fazer desembolso. Mas falta vontade política e eu acho que foi isso que gerou, para mim, todo o tensionamento e conflito, né? E o pior é que os trabalhadores acabaram de sair de uma assembleia agora à tarde, que eu vim da Câmara agora da sessão para essa entrevista, os trabalhadores em assembleia agora à tarde decidiram continuar a greve. E amanhã vai ter a Assembleia dos Servidores Públicos Municipais, que não estavam em greve, estavam apenas fazendo paralisações esporádicas, que podem deflagrar greve também amanhã por conta de tudo isso. Olha, imagine, em vez de resolver o problema, parece que a gente vai agravar e esse problema vai se precipitar pelas semanas seguintes. Ainda falando na vida dos trabalhadores, eu estou conversando com o vereador pelo PSOL, Hamilton Assis. Uma das pautas do senhor e do partido como um todo tem sido a redução da escala de trabalho em nível nacional, inclusive. A chamada escala 6x1, passando para a escala 5x2 ou até mesmo escala 4x3. O que os empresários advogam, argumentam, é que isso pode aumentar o custo de produtos e serviços e que a população, no final, é que pagaria por isso. Como é que o senhor enxerga esse tipo de crítica à redução da jornada de trabalho? Da mesma forma que aconteceu com o final da escravatura. Você sabe, os fazendeiros diziam que o país ia quebrar quando os escravos foram libertos. Se você for na história, isso não aconteceu, certo? Muito pelo contrário, negaram direito a esses trabalhadores, né, que hoje querem reparações, né? E o debate sobre a escala é outro debate que tem a ver com essa pauta que a gente considera para resolver um problema histórico, né, na luta dos trabalhadores. Porque os trabalhadores, historicamente, sempre lutaram pela redução da jornada de trabalho. Por quê? Porque, se você lembrar que o 1º de maio, por exemplo, ele foi uma conquista porque esse dia celebra de quando os primeiros operários, um grupo de operários fizeram greves para reivindicar a redução da jornada para 8 horas e que aconteceu o fatídico 1º de maio, onde os patrões reagiram de forma repressiva e vitimou vários trabalhadores. Então, a OIT resolveu eleger o 1º de maio como esse dia internacional, né, de homenagem a esses trabalhadores, que ao mesmo tempo celebra, né, a redução da jornada de trabalho. Olha, de lá para cá, ninguém quebrou, todo mundo cresceu, aí vem se desenvolvendo. Só que, com as novas tecnologias e as reformas estruturais, né, no mundo do trabalho, né, você está tendo um que a gente está chamando de desemprego crônico e constante. E ao invés da incorporação das novas tecnologias, diminuir o tempo desse trabalhador no trabalho, não está intensificando o seu trabalho e aumentando o tempo de exposição durante esse trabalho. Ou seja, é necessário compreender que isso tem provocado o adoecimento dos trabalhadores, que é isso que está se queixando grande. E ainda tem um outro fator, que ainda tem gente que trabalha 7x0, você sabia disso? Como é isso, professor? Claro, as empregadas domésticas, de um modo geral, trabalham de domingo a domingo, basta ter principalmente diaristas, se você for pensar. Não trabalha 7x0 numa mesma casa, mas elas trabalham em 10 ou mais casas, e aí vai prolongando a sua jornada de trabalho. Então, há um debate sobre a regulamentação dessa coisa que é fundamental. Segundo, já existem categorias que trabalham com menos horas. Professor, por exemplo, né, que trabalha, que tem um dia de folga, que é para estudo, que é a reserva de carga horária, que está dentro da lei do magistério, inclusive dentro da lei do piso nacional, assegura isso, para que você tenha um tempo para estudar. Mas o grande problema é que
o trabalho intenso e a extensão da jornada de trabalho está provocando adoecimento mental, certo? Então, a nossa juventude, que é quem está mais impactada com essa nova forma de gestão do trabalho, ela está questionando isso, ela quer viver mais, Pablo, entendeu? Então, ela quer ter mais saúde mental, quer direito para se divertir, ao lazer, quer direito a cuidar da sua família, quer direito a estudar, quer ter tempo para tudo isso. Então, quando você questiona a redução da jornada de trabalho, você está fazendo isso. E ainda tem um fator importante, né, que na Inglaterra, por exemplo, de cerca de 150 empresas aproximadamente que participaram de uma experiência para a redução da escala de trabalho, certo? Para colocar o fim da escala 6x1, 98% delas acharam, né, e na avaliação feita depois, que o resultado foi positivo, ou seja, aumentou a produtividade, diminuiu o absenteísmo e as faltas, diminuiu adoecimentos e principalmente os atestados, certo? Aumentou a produtividade, porque é uma coisa que depõe. E as pesquisas estão aí, é só dar um Google lá, procurar saber disso. Muita gente argumenta que o projeto lá, a proposta da deputada Érica Hilton foi, digamos, muito vanguardista, de passar de 6x1 para direto 4x3, que poderia ter uma gradação. O senhor também entende dessa forma? Olha, deixa eu te falar uma coisa, certo? É sempre a ideia da pecha do radical, mas toda a proposta é colocada para debate e para negociação, certo? Eu, particularmente, acho que deveria ser 3x4 e não 4x3, mas, né, eu acho que a gente precisa compreender isso, mas a gente precisa também entregar o mérito, né, desse debate, que não é um debate novo, é um debate antigo, porque a classe trabalhadora, historicamente, sempre defendeu a redução da jornada de trabalho, né, mas devemos colocar esse mérito para o movimento Vida Além do Trabalho, que é um movimento também que está se organizando aqui na cidade de Salvador, né, e que surge com muita força no Rio de Janeiro, que foi comandado por uma grande liderança, né, chamada RIC, que acabou se elegendo um dos vereadores mais votados do PSOL lá no Rio de Janeiro e que representa todo esse movimento que a nível nacional está se formando no debate, né, e que foi, vamos dizer assim, acolhido pela deputada Érica Hilton e que apresentou a proposta de projeto legislativo para fazer esse debate, né? Então, para a gente, isso é fundamental. Aqui na Bahia, por exemplo, a gente apresentou o projeto na Câmara de Vereadores através do nosso mandato, certo? Porque esse projeto pode incidir sobre os serviços públicos, os servidores públicos e as empresas terceirizadas que prestam serviço à prefeitura, e a gente está colocando lá para o debate isso. E no Estado foi apresentado pelo deputado Hilton Coelho, né? Que pretende, que também pretende estender esse debate ao nível do funcionalismo público e dos prestadores de serviços e contratos, né, de empresas que prestam serviço para o Estado. Tem um outro debate que é muito necessário a gente ter no dia a dia aqui em Salvador, inclusive, e eu sei que é tema dos estudos do senhor, dos estudos tanto acadêmicos, os estudos profissionais, que é a questão étnico-racial. Eu conversando com o também vereador Silvio Humberto, também professor, estudioso do tema, ele sempre fala sobre como a parditude favorece, né? Quanto mais claro é o negro, o tom de pele do negro em Salvador, ele tem mais vantagens. Qual é a dinâmica e a complexidade dessa questão do lugar de fala do pardo, que a gente ouve se comentando muito, professor? Olha, é evidente, nós temos um problema, né? Porque o ser negro sempre foi considerado um problema, certo? Então você tem dois polos que foi construído historicamente, né, para construir essa representação, que é o branco e o preto, certo? E onde o branco é o detentor dos privilégios, do poder, do controle dos meios de produção, é o patrão, é o bem-sucedido, o mais realizado, e o preto é o mal-sucedido, o violento, o ignorante, etc. e tal. Ou seja, essa construção de representação relegou esse negro a uma condição, né, de construção de barreiras que lhe impede essa mobilidade, porque as pessoas questionam. Mesmo você me vendo aqui, ou outras pessoas me vendo aqui, podem questionar se eu tenho ou não competência para estar aqui, só pelo fato de eu ser preto, entendeu? E quando as pessoas não acham que eu tenho competência para estar em algum lugar, no mínimo ela acha que eu sou alguma espécie de autoridade, no máximo um policial,
Entendeu? Eu disse, o senhor é policial? Eu digo, não, eu sou professor. Você... Aí as pessoas dizem assim, é professor? Então, nunca lhe coloca no lugar daquela pessoa que pode ou tem competência para estar ali. Ou seja, essa discussão sobre o mérito, quando ela é aplicada à questão racial, ela desaparece zero. Então, há um debate na sociedade que movimenta determinados setores a um processo de embranquecimento que não é só pela cor da pele, mas um embranquecimento ideológico, porque as pessoas passam a negar a sua origem para se sentir acolhido naqueles espaços que ele acha que é melhor qualificado, vamos dizer assim, dentro da sociedade. Isso é terrível, porque você desconstrói a identidade desse sujeito e acaba construindo um lugar de privilégio, que é o lugar da usurpação, na verdade, certo? Que é o lugar da usurpação. Então, para que, de fato, a gente tenha igualdade, é necessário que a gente faça esse debate sobre a necessidade de construção da equidade efetiva, certo? E, nesse sentido, todo mundo, eu lembro que é comum nas nossas famílias, né, de um modo geral, eu lembro que aconteceu isso com a minha avó dizer assim, olha, esse menino é muito inteligente, ele precisa casar com a mulher branca para limpar a família. Você acredita nisso? Exatamente. Aí eu estranhava esse tipo de atitude. Por quê? Porque alcançar a branquitude ou embranquecer a família, certo? Era uma forma de realização dessas famílias. Quando, na verdade, você não precisa negar a sua origem, porque todos nós somos capazes, o que nos falta é oportunidade. O que nos falta é que a sociedade repense esse modelo que está sendo imposto para a nossa população, porque não adianta você segregar, colocar as pessoas no lugar, certo, do desigual, certo? Se você não gera oportunidade para ela, do incapaz, aliás, se você não gera oportunidade para ela. Vereador Hamilton do PSOL é nosso convidado aqui. Eu preciso conversar sobre um tema que é eminentemente político. Apesar da gente faltar mais de um ano ainda para as eleições 2026, eleições para governo, para presidência, para Senado, muito do debate já foi antecipado e no momento em que a gente está fazendo a gravação, o principal tema desse debate é a possibilidade, reiterada inclusive pelo senador Jacques Wagner, de o PT se lançar com a chapa chamada Puro Sangue. Os principais postos serem ocupados por candidatos do PT. O PSOL, apesar de ser do campo progressista, de esquerda como o PT, sempre tem posicionamentos que eu posso dizer assim, de candidaturas independentes. Como é que o PSOL enxerga isso que eu vou dizer assim, da seguinte forma, colocar mais exclusividade ao PT, mais protagonismo ainda ao PT nessa questão de liderança das esquerdas? Olha, primeiro tem vários níveis desse debate na disputa do poder. Um diz respeito, na minha avaliação, às relações com o governo federal. O debate está posto, eu acho que tem um projeto construído de forma conservadora, etc., que se organiza para voltar a governar o país e que a gente precisa debatê-lo, né, e continuar apostando nessa possibilidade, né, de derrotar, que é o projeto neoliberal, comandado pela extrema-direita, etc., que é organizado hoje pelo Centrão. A gente precisa, né, estar atento a isso, não temos dúvidas sobre isso, e que vamos estar nesse debate para construir a melhor candidatura que faça esse enfrentamento. E certamente o PSOL, né, deverá, se não apresentar candidato, apoiar uma candidatura em torno, né, pelo menos, desse campo, né, que hoje está no governo federal. Mas isso está em debate, está em processo. No governo do Estado, a tendência é a gente fazer um debate questionando esses períodos, nesses 16 anos, se eu não me engano, de governo do PT. 18, né? 18 vai completar 20. De governo do PT, que vai completar 20. Até mesmo porque toda a trajetória do PSOL nesse processo, aí a experiência do mandato do deputado Hilton na Câmara de Vereadores, também na ALBA, né, é de questionar essa trajetória desse projeto, que, do ponto de vista mais geral, não mudou substancialmente, né, a vida do nosso público e tem adotado medidas que, na minha avaliação e no programa, que tem sustentado o que tem, vamos dizer assim, se movimentado no senso comum da política, que é, né, uma política de ajuste fiscal, de responsabilização dos trabalhadores pela crise, de arroxo salarial dos servidores públicos, né, e de privatizações. Certo? Então, nós consideramos que essa perspectiva política está na contramão do enfrentamento que nós achamos que é necessário para apresentar um projeto alternativo de poder
para a nossa cidade, para o nosso estado, que acaba reproduzindo a mesma lógica dominante que a gente tem questionado, certo? Que tem vitimado as nossas crianças, principalmente quando o controle daquilo que eles não conseguem resolver é feito através da violência e da violência do Estado, principalmente através da polícia, que é o principal mecanismo de controle social hoje do nosso povo. Portanto, né, nós estamos questionando essa ação política historicamente e vamos nos credenciar, evidentemente, nos mobilizar para apresentar uma candidatura que, de fato, possa se apresentar como alternativa. Num eventual segundo turno, evidentemente, nós avaliaremos, mas a tendência será, nós avaliaremos a possibilidade de apoiar uma candidatura no campo petista. Vereador Hamilton Assis, muito obrigado por sua participação, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu mandato e boa sorte aí na discussão das questões aqui em Salvador. Certo, ok. Obrigado a você pela companhia, até o próximo encontro.